E sim, eu saí do meu emprego. Buongiorno, meu povo! Em clima de Natal, aqui já estamos preparados desde 1º de novembro. Esperei só o Halloween passar para ninguém confundir, mas 1º de novembro isso aqui já estava montado. Quem nos acompanha lá no Instagram viu toda a preparação, viu tudo que aconteceu esse tempo na nossa vida, mas isso aqui que eu tô contando aqui em primeira mão. Nesse meio tempo a gente foi pro Brasil, eu saí do emprego, aconteceu tanta coisa e vamos sentar e conversar sobre isso. Antes de começar, se você não nos segue lá no Instagram, não acompanha a nossa vida, o nosso dia a dia lá, viu essas viagens, a gente foi até para Amsterdã. Então, ó, vou deixar o link aqui pra vocês, aqui ou aqui, não sei. Vou deixar aqui pra vocês. Entra lá, nos segue por lá também, que lá a gente coloca muito mais coisas. E pra quem também ainda não conhece, a gente tem o nosso site, também vou deixar em algum momento, em algum lugar aqui na tela, o link do nosso site, que lá tem várias coisas sobre consultoria que a gente dá para os primeiros passos aqui na Itália, roteiros personalizados de viagens. Temos agora também os nossos e-books sobre trabalho na Itália, sobre os bairros de Torino, enfim, tem tudo lá, então entra, confere que com certeza vai valer a pena. Ah, também lá tem cupons de desconto em algumas coisinhas para vocês, então vale a pena conferir. Mas vamos ao assunto do vídeo. Pois é, gente, a pergunta que eu mais recebia: como assim você tá em casa? Por que você não foi trabalhar hoje? Gente, todo dia eu recebo isso. Saí do emprego. E por que eu saí do emprego? Então vamos lá, que eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu nesse meio tempo. Eu fiz um vídeo aqui contando pra vocês que a empresa estava em Cassa Integrazione. Expliquei o que é Cassa Integrazione, expliquei tudo certinho. Então se você não sabe o que é, tá perdido por aí, vou deixar o link também aqui em algum lugar pra vocês irem lá conferir esse vídeo antes de continuar esse aqui. Vai lá. Ok, já assistiu? Então agora volta, já tá sabendo tudo o que é. Como estávamos em Cassa Integrazione, já estava com uma demanda menor de trabalho e já ouvia-se rumores de que algumas pessoas teriam que sair e aquela coisa toda, né? Porque não tinha como manter todo mundo. Eu sempre fui terceirizada da empresa, porque eu sempre fiz parte da agência, eu entrei na empresa por meio da agência. E eu era uma das poucas pessoas ali que eram através da agência. Na verdade, eu era fixa lá na empresa, porque meu contrato lá, eu até contei isso aqui pra vocês, meu contrato lá era até 2099, mas eu fazia parte mesmo da agência, né? Eu era emprestada para a empresa até 2099. Tinha outras pessoas que também eram pela agência, mas eram aqueles contratos pequenos, que iam renovando de tanto em tanto tempo. O meu era o único que era dessa forma, que eu era mais fixa lá. O restante do pessoal mais antigo de lá eram já direto da empresa, pessoas que foram contratadas diretamente, sem precisar de agência. Então, quando você pensa em ter que abrir mão de funcionários, quem que vai sair primeiro? O primeiro é aqueles da agência que tem contratos pequenos, obviamente, eles simplesmente não vão renovar os contratos. Depois seria o meu, por causa que o meu é aquele contrato, estava emprestado ali por um longo período, mas era muito mais fácil romper o meu contrato do que o contrato do pessoal que era direto lá. E aí o que aconteceu? Tava uns rumores lá, muita gente, todo mundo muito aflito, tava um clima muito ruim lá na empresa, com muitas incertezas. E a direção da empresa não estava nos dando muitas informações, porque eu acho que nem eles sabiam como que ia lidar com isso tudo. Teve um dia até que meu chefe ficou bastante bravo lá, porque tinha tantos rumores de que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, que do nada ele parou a fábrica inteira, chamou todo mundo lá, porque ele estava atrapalhando o trabalho. E aí ele falou: gente, ninguém sabe o que vai acontecer, vocês fiquem calmos, quando a gente tiver um parecer realmente definitivo, a gente vai trazer para vocês, obviamente. Então, foquem no trabalho, aquela coisa toda. Só que é difícil, né? Que tava todo mundo muito aflito ali. Os rumores eram de que a empresa ia fechar, ia demitir, e muita gente ia entrar em Cassa Integrazione maior, por exemplo, ficar 3 meses em casa, enfim. E, querendo ou não, isso reduz o salário, né? E aí ninguém queria isso e tal. Até que chegou um momento que a gente realmente entrou em Cassa Integrazione, de ficar uma semana só em casa. Aqui eu cheguei a contar algumas vezes que eu fiquei assim. Chegou na quinta-feira, o chefe perguntou: quem tem folga para tirar, né? Porque a gente ganha aquela quantidade de folgas durante o mês.
Então ele falou, quem tem folga sobrando para tirar, amanhã não precisa vir trabalhar. Isso foi numa quinta-feira. Então na sexta-feira muita gente já não iria trabalhar porque tinha essas folgas sobrando. Eu já não tinha muita folga sobrando por causa das férias de agosto, eu tirei muito. Porque como a empresa ficou fechada um mês, eu usei acho que 3 semanas de férias e 1 semana eu usei de folgas que eu tinha acumuladas. Então eu já não tinha tanta coisa acumulada. Eu tô assim, não, eu venho trabalhar amanhã sim. Porque eles ainda precisavam de algumas pessoas que fossem. Eu falei assim, não, eu venho. Isso já começou a acontecer em setembro. A gente tá em dezembro, né? Então, quando foi esse último dia aí que muita gente estava de folga e eu não, o meu chefe me chamou, eu saí do trabalho 2 horas da tarde, era tipo 1h30. Ele chegou perto de mim e falou que provavelmente ia ter que me dispensar. E aí, gente, eu não consegui responder nada, porque foi um choque muito grande, porque eu não, por mais que a gente espera, a gente não espera, né? A verdade é essa. E aí eu olhei pra ele assim, eu não conseguia responder nada, eu não conseguia falar nada, eu ficava assim, E ele explicando, não, mas não é nada pessoal e tal, você é uma ótima funcionária, você sabe disso, desde o início eu te falo isso, mas a situação da empresa não é boa, mas assim que as coisas melhorarem, com certeza a gente pega de novo. Enfim, foi falando um monte de coisa e eu só assim, eu não conseguia reagir. Isso assim, eu respirando pra não chorar, porque eu sou dessas pessoas que qualquer coisa que você fala comigo eu choro. Depois eu fiquei assim, gente, Suzana, pelo amor de Deus, como que você não fala nada pro seu chefe, né? Eu cheguei em casa e mandei mensagem pra ele, falei assim, nossa, desculpa pela minha reação ali, mas porque realmente eu não tava preparada pra receber aquela notícia do nada, assim. Aí ele falou assim, não, mas calma que a gente ainda vai olhar direitinho como vai acontecer tudo. A única coisa que eu tinha conseguido perguntar a ele na hora do meu choque é se depois da semana de caça e integração eu voltava ou não. Aí ele falou que não, até segunda ordem. Por enquanto era pra eu continuar em casa, ok. E aí eu contei pra uma amiga minha, né, que trabalhava comigo lá, e aí falei com ela, olha, aconteceu isso. Nossa, aí ela foi uma coisa, né? Um monte de gente mandando mensagem, um monte de gente triste, um monte de gente chorando. Gente, sério, foi uma coisa que nem eu imaginava que ia ser tanto assim. Foi um chororô. Lembrando que eu trabalhava só com italianos, então pra quem acha que italiano não se apega, eles se apegam. Em primeiro momento eles podem ser até aquela distância, mas depois que faz amizade eles te adotam de uma forma que é muito legal. E aí meu chefe, quando foi na sexta-feira que eu já estava de folga, né? Ou seja, o pessoal ia voltar na segunda, ele me mandou mensagem. E aí ele falou assim, Suzana, volta na segunda. Como assim, gente? Me demite, não me demite, eu tô em casa, não tô, eu já não tava entendendo mais nada, nem ele, na verdade, nem ele. E aí ele falou assim, volta, porque as coisas ainda não se resolveram, então até segunda ordem você volta a trabalhar. Volta, Suzana. Depois que todo mundo despediu, voltei. Segunda-feira, todo mundo feliz, ai, Suzana voltou, aquela confusão, eu também tava super feliz e tal. Foi passando, segunda eu não consegui conversar com meu chefe, quando foi na quarta, ele passou, eu chamei ele e falei assim, então, vamos conversar, e aí, qual que é a minha situação, né? O que vai acontecer comigo? Ele falou assim, realmente não vai ter jeito, mas a gente não vai te demitir, a gente vai te transferir de unidade. Então eu não ia ser mandada embora, eles iam só me mandar para outra unidade da mesma empresa, porque ela é grande, então ela tem outras unidades espalhadas aqui pela Itália, para manter meu trabalho e não romper o meu contrato. Também não me falaram qual unidade que eu iria, mas né, melhor que nada. No dia seguinte já era meu último dia ali na empresa. E aí foi aquele chororô de novo. Gente, vocês não têm noção. Ai, hoje eu tô rindo, mas olha, chorei também, viu? E é engraçado, né? Porque desde quando eu entrei lá na empresa, era uma coisa que eu sabia que iria acontecer e era uma coisa que eu até queria, né? Porque eu não queria continuar em fábrica. Era uma coisa já que eu desejava, era uma coisa que eu orava a Deus pra me mostrar a hora certa de sair, me direcionar pra esse momento. Só que quando acontece, a gente realmente nunca tá preparado, né? Quinta-feira, quando eu fui despedir do pessoal, foi assim, lindo de ver que eu consegui aproximar de tantas pessoas boas ali, consegui cativar muitas pessoas. Isso eu achei muito legal, já me dá vontade de chorar só de lembrar desse momento. Mas ao mesmo tempo é triste, né? Ser despedido das pessoas. Eu fiquei ali 3 anos, então a gente criou um vínculo sim muito legal. E eu continuo mantendo contato com eles e tudo. Foi um momento bem legal aqui pra mim na Itália, que eu vivi, que eu não imaginava que seria tanto assim, porque quando eu entrei era uma coisa tão assim, tô entrando só pra entrar.
e eu não imaginava que eu ia chegar nesse ponto de estar com tanta gente legal ali, né? Eu entrei em contato com a agência, perguntei sobre a nova unidade, eu ia ser transferida para uma outra cidade, que fica a mais ou menos 40 minutos aqui de onde eu moro. Eu moro em Torino, Torino cidade, né? Porque tem Torino cidade e Torino região. Eu moro em Torino cidade e essa outra cidade pertence a Torino região, mas fica a 40 minutos aqui de casa. Eu fiquei meio assim por ser 40 minutos, para quem sabe eu trabalhava em turno, tinha o turno da manhã, eu acordava já quando era aqui, do lado aqui de casa, eu já acordava 4h40 da manhã para conseguir chegar lá. Esse eu teria que acordar 40 minutos antes para chegar lá, pegar a estrada, aquela confusão toda. Como a gente tem um carro, seria um pouco complicado, a dinâmica e tal. Ok, eu tô assim, tá, mas antes de eu dar a resposta que realmente eu quero, eu posso ir lá conhecer? A moça falou, sim, pode. E aí ela marcou para segunda-feira eu ir lá conhecer a empresa. Nesse momento aí, foi transferido eu e mais 2. Um tava super feliz porque ele tinha vindo dessa empresa, então ele tinha começado lá e veio pra nossa. Então ele tava super feliz porque ia voltar pra ela. O outro, pra ele, tanto faz, tanto fez. Mas pra ele acabava sendo muito melhor porque ele já morava pro lado de lá. E eu que tava assim, não queria. E aí chegou a segunda-feira, fui. Detalhe, lá não chegava de transporte público. Ou seja, eu não tinha opção de Leandro ficar com o carro e eu ir com transporte. Fiz entrevista, conheci a empresa e tudo. O serviço seria um pouco diferente do que eu fazia aqui, por causa que aqui a gente mexia com partes plásticas do carro, né? Já falei isso aqui num vídeo, como que era o meu trabalho, né? Como é trabalhar em fábrica. Se você não viu também, tem em algum lugar aqui. E lá não, lá seria metal mecânico. Então é as partes mecânicas de metal ali do carro. Já era um trabalho mais pesado, porque as peças são mais pesadas, mas ao mesmo tempo o salário era um pouco maior, o que chamava atenção. Porém, o que me fez desistir da vaga? Sim, eu desisti da vaga. Quando eles falaram que eu teria que fazer o terceiro turno, que aqui na empresa eu fazia só primeiro e segundo, ou seja, eu trabalhava de manhã e à tarde, lá eu teria que fazer madrugada, sendo um lugar longe e sendo um lugar que não chega transporte, sendo um lugar que eu ia precisar 100% do carro. Segundo ponto, trabalhar finais de semana. Pra quem não sabe também, nessa aqui eu trabalhava apenas de segunda a sexta, eu já estava super acomodada com isso. Tinha sempre o final de semana livre, que é o que Leandro também tem. Então, se eu trabalhasse final de semana, a gente nunca ia encontrar, né? E se eu trabalhasse madrugada também, a gente nunca ia encontrar, porque é a madrugada que Leandro tem folga também, né? Fui colocando tudo isso na balança. Ele falou, e se seu turno cair Natal, Réveillon? Paciência. Aí eu já falei assim, Aí pesou demais. O salário não compensava tudo isso. Sem contar que o trabalho também era um pouco mais pesado, igual eu falei com vocês. Conversei com o Leandro, a gente colocou os pontos ali nos is e tal, e ele mesmo falou, Suzana, a gente veio em busca de uma qualidade de vida. A gente não veio pra isso. Senão a gente teria ficado no Brasil, nossa vida no Brasil era super confortável. Então não vale a pena se desgastar esse tanto por um emprego que você nem gosta também, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Não era uma coisa que eu queria pro resto da vida, eu já tinha até falado aqui. Trabalhar em fábrica. Era realmente um período ali, que durou muito tempo, né? Durou 3 anos. Então, eu decidi negar a vaga. Vou terminar de explicar que eu ainda não estou completamente desempregada. Neguei a vaga, ou seja, meu contrato de 2099 foi cancelado com a empresa, mas como o meu contrato indeterminado sempre foi com a agência, eu continuo com a agência. Então eu não estou completamente desamparada, eu continuo com o contrato indeterminado com a agência, porém agora eles que vão buscar uma outra vaga para mim. Precisa ser no mesmo setor? Não. Eu posso falar com eles que eu não quero mais esse setor, mostro para eles o setor que eu quero, enfim. Só que isso não é para sempre. Esse contrato indeterminado com eles não é indeterminado para sempre. É assim, eles podem buscar para mim até 3 empregos. Se eu negar os 3 empregos, eles rompem o contrato comigo, não terei mais nenhuma ligação com eles e aí eu realmente estarei desempregada. Ou eles têm até 1 ano para buscar um emprego para mim. Se dentro desse 1 ano eles não encontrarem nada, ou se eles encontrarem um pequeno e aí acabar, e depois procurarem outro e acabar, isso aí também já vai contando 1 ano
o tempo que eu fiquei em casa, ou seja, se eu ficar um total de 1 ano em casa, o contrato também acaba. Não sei se eu consegui explicar bem. Mesmo que eu pegue um trabalho, eu fiquei ali 3 meses em casa, trabalhei 1 mês. E aí eu volto a contar a partir daqueles 3 meses, não é que zerou, entendeu? Aí vai começar 1 ano de novo, não. O tempo que eu fiquei em casa já tá contando, entendeu? Então, 1 ano total em casa também, esse contrato é rompido. E aí eu não terei mais vínculo nenhum com a agência. Qual que é o benefício de ter a agência ou não? Durante esse período que eles estão buscando um trabalho para mim, eu recebo um valor simbólico, assim, por eles. Então eu não fico completamente desamparada, mas também não é um salário. Vamos dizer que seria aí talvez uns 60% do salário. Valor aí simbólico que eles te pagam enquanto você tá em casa para não ficar totalmente desamparada aí. Mas eu tô até contente, assim, de uma certa forma, porque agora eu posso dar mais atenção aos meus projetos pessoais, ao que eu gosto de fazer. Eu posso voltar a estudar agora. Depois que passou tudo, né? Depois que a gente chora, que a gente fala assim, ai meu Deus, aquela coisa toda, você respira fundo e fala assim, não, mas era isso que eu queria mesmo. Então agora eu tô bem mais tranquila em relação a isso. Mas Deus sabe de todas as coisas, eu sempre tive essa certeza. Nada acontece na nossa vida por acaso ou em vão. Agora é o meu momento de dedicar ao que eu quero fazer aqui na Itália, né? Ao que eu planejo para minha vida. Isso tudo aconteceu, começou em setembro, mas terminou mesmo praticamente mês passado, ali final de outubro. Nisso eu fui pro Brasil, para quem não viu, eu cheguei domingo do Brasil. Fomos pro Brasil, passamos em Amsterdã e agora, segunda-feira, anteontem, que eu voltei a respirar e falar assim, ok, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Agora que eu vou começar a me organizar, a pensar o que eu quero pro meu futuro, ao que eu quero estudar, já tô pensando em algumas coisas, já tem até alguns projetos relacionados aqui ao nosso canal, ao Instagram, aos e-books que a gente tá lançando. Então, assim, já tem algumas coisinhas que eu comecei a mexer antes mesmo de sair de lá. E uma coisa, aqui existe também o seguro-desemprego, né, gente? Por ter trabalhado 3 anos, eu teria direito ao seguro-desemprego a metade do tempo. Tenho direito a 1 ano e meio de seguro-desemprego. Porém, como eu continuo com a agência, eu continuo com um contrato, então eu não tenho direito a seguro-desemprego por enquanto. Então, eu ainda tenho essa possibilidade de depois olhar como que eu vou fazer para entrar com esse seguro-desemprego. Enfim, porque se eu peço também demissão, aí eu não posso ter o seguro-desemprego, mas tem algumas formazinhas ali que eu posso pensar para, se eu quiser também depois entrar com seguro-desemprego. Mas é isso, aí eu queria trazer para vocês entenderem e até para vocês saberem também o que pode acontecer, né? O que acontece, as coisas aqui. Então é bom a gente saber das experiências das outras pessoas para também já estar preparado. E se caso você nega alguma vaga, o que acontece, se você é por agência, se você não é. E é isso. Espero que tenha ajudado, tenha sanado a dúvida aí, né? Matado a curiosidade de muita gente. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês fariam? Vocês continuariam no emprego, iriam para essa vaga? Ou vocês também negariam e ficariam em casa como eu? Me conta aí que eu quero saber a opinião de vocês. E qualquer dúvida que tiverem também pode deixar lá no comentário. Já se inscreva aqui no nosso canal, deixa curtida, que se Deus quiser eu vou trazer mais vídeos para vocês de muitas coisas por aí, tá bom? Um beijo, meu povo!